Sejam todos muito bem-vindos a Curiosidades do Presbítero Alfredo. Aqui estamos com o nosso querido e amado Presbítero Alfredo para um tempo de perguntas e respostas. Para todos aqueles que estão a nos seguir, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. Presbítero Alfredo, a paz do Senhor. Como é que está? Amém. Está preparado para as perguntas, para as questões? Estou sim preparado para as questões. Amém. Se vocês gostarem desse quadro, deixem os vossos comentários, as perguntas que vocês gostariam para uma próxima vez. Enquanto isso, vamos dar início aqui ao nosso programa. Presbítero Alfredo, esta é a primeira pergunta. Qual é o peso de carregar o nome Calado? É uma pergunta realmente interessante. O nome Calado não tem assim um peso tão excessivo, porque sabemos nós que existem vários calados, né? Mas quando alguém se refere ao nome Calado, propriamente eles apontam ao profeta Tony Calado, que é o líder visionário da Igreja Verbo Vivo, que já é uma responsabilidade maior, sendo irmão do profeta Tony Calado e presbítero da Igreja Verbo Vivo, na qual o profeta Tony Calado é o líder. Sendo que as pessoas, quando olham para a família do profeta Tony Calado, olham pensando que toda a família do profeta Tony Calado é convertida, né? Então eles esperam sempre uma excelência da família, eles esperam sempre uma resposta positiva, e quando vê algo negativo tendam a apontar o dedo ao profeta Tony Calado. Sendo eu também um ministro, um homem de Deus, tenho que preservar não só a minha identidade, como também a identidade do meu líder, né? Que é o nome, que sendo calado, quando eles olham, eles dizem, não, pronto, então ele é irmão do profeta Tony Calado, então ele é filho do profeta Tony Calado, ele também é um calado, olha como é que são os calados e coisa parecida. Mas é sempre uma grande honra, não? É uma honra, sim. Caminhar com o homem de Deus. É uma honra ser irmão dele, do profeta Tony Calado. É uma honra, sim. É uma honra carregar esse nome, né? Mas não é fácil, realmente não é fácil. Tá bem. Agora vamos pela o primeiro nome. Já passamos pelo segundo, agora vamos para o primeiro. Estamos interessados nas curiosidades sobre Alfredo. Amém? Então, nosso amado querido presbítero Alfredo, nós queremos saber como é que foi o seu processo de conversão. Como encontraste a Cristo? Na verdade, eu tive um encontro com Cristo inexplicável. Porque a primeira vez que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo foi, na verdade, porque eu estava passando por dores. Eu me aproximei de Deus porque havia perdido a minha mãe. Então, quando perdi a minha mãe, eu não tinha chão, não tinha teto, não tinha paredes e estava a procurar um conforto, estava a procurar um sítio para descansar, queria tirar minha vida, queria me entregar a muitas outras coisas. Eu não tinha com quem conversar, porque a minha mãe era a pessoa com quem eu mais conversava, eu não tinha onde me consolar, porque a minha mãe era o meu consolo. Então eu comecei a procurar, como por insistência do meu pai, que no princípio nós até já estávamos numa fase de mais liberdade, mas o meu pai começou a nos obrigar a ir para a igreja. Ele nos obrigava a frequentar os cultos todos, ele nos obrigava a participar em todas as atividades, e era um pouco tanto que eu ia porque não tinha outro sítio para ir. Eu queria um sítio para passar tempo, então ia na igreja passar tempo. Eu queria um sítio para fugir do pensamento de não ter a minha mãe perto, ia para a igreja para fazer isso. Lá na igreja eu não tinha muitas atividades para fazer, porque era um recém-convertido, era um neófito na fé, e estava simplesmente procurando. Então me sentava onde as pessoas falavam de Deus, me sentava com homens de Deus, me sentava ao lado de pastores, evangelistas, missionários, me sentava ao lado deles de forma a ouvir o que é que eles tinham para me falar, porque de certa forma o que me aproximou de Deus foi o porquê que Deus tirou a minha mãe. E eu queria ouvir de alguma forma o que eles tinham para me falar acerca disso, sendo que ninguém me falava, né? Então comecei a me aproximar devagar, comecei a dar um passo após o outro,
E Deus foi me tocando, até que um dia eu tive um encontro com Ele na qual eu chorava e não entendia o porquê que eu chorava. E na verdade Deus tocou em meu coração e começou a me falar que Ele me chamou, que eu já não haveria de chorar, que eu já não haveria de me afastar dele. E eu comecei então a caminhar com mais curiosidade em saber mais de Deus, o porquê das coisas, para que as coisas e o que é que Deus realmente queria com aquele propósito, amém? E também foi num momento de ira, raiva e ódio, onde eu desejava destruir Satanás, era a minha luta, eu desejava com todas as forças matar bruxos. Caçador de capix. Na qual onde formamos um grupo, né? Conta uma história engraçada desta época, como é que era? Foi quando formamos um grupo que era os queima-demônios. Os queima? Queima-demônios. Os queima-demônios, Onde muito íamos bem. procurar demônios, íamos procurar pessoas endemoniadas, eu tinha sede, tinha vontade de vingança. E Deus então começou a me usar com aquela minha vontade de vingança. Eu ia para a casa das pessoas e mostrava mais amor do que vingança. E depois eu aprendi que não devo me vingar, mas devo amar. Deus foi me moldando, me mudando e me tornei o que sou agora em Deus, né? Sempre Então, lutador e batalhador. é isso aí, amém, glória a Deus. Uau, é uma história um tanto curiosa e forte, né? Só quem viveu é que consegue perceber isso. Na verdade, foste buscando a Deus e Deus foi te enchendo. Foi te enchendo quanto mais buscavas, até o ponto de queimar os demônios para aliviar um pouquinho daquele estresse. Amém. Então, dando continuidade às perguntas, amado presbítero, quem é o Espírito Santo? Como é que foi o teu primeiro contacto com o Espírito Santo nessa busca de Deus? Na verdade, o Espírito Santo para mim, no meu ponto visual, no meu ponto psicológico, no meu ponto lógico e sobrenatural, o Espírito Santo é um amigo maravilhoso, é alguém que eu tenho e respeito muito, é alguém que eu prezo, é alguém que eu tenho muito cuidado em falar dela, eu tenho muito cuidado em falar que o Espírito Santo é que fez isso, que o Espírito Santo, eu tenho muito cuidado, porque eu aprendi que o único pecado que não existe perdão é contra o Espírito Santo. Então, falando do meu amigo Espírito Santo, eu posso assim o chamar meu amigo, porque ele também, em sua palavra, diz que eu sou amigo dele, que eu sou filho dele, sendo ele um dos deuses, ou a trindade, sendo ele o Deus também, aleluia. Então, eu vou dizer que a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi um tanto quanto eu já o ouvia, mas eu ouvi que o Espírito Santo falava e todo mundo me falava que ele falava, mas eu nunca havia ouvido. Então, um certo dia eu estava conversando com o profeta Tony Calado e com o reverendo José Calado, que é o meu primo e o meu irmão, e eles estavam falando acerca de uma experiência do princípio da conversão deles. Eles disseram que eles contavam que o Espírito Santo não nos falou como está lá em Mateus, quando a Bíblia diz que ele desce com uma voz, assim como está lá em Atos, quando a Bíblia diz que ele desce no tempo de Pentecoste, mas ele começou a falar, começou a lhes mandar para uma cama, lhes mandou lavar a louça, lhes mandou fazer coisas assim. Então eu comecei, eu já não tinha minha mãe e estávamos numa fase onde todo mundo era adulto na minha casa. E todo mundo mandava em si, todo mundo era dono de si. Era uma fase onde se eu quisesse fazer, eu fazia. Se eu não quisesse, eu não fazia. Se eu quisesse cooperar, eu cooperava. Se eu não quisesse, eu não cooperava. Além do mais, estávamos numa casa onde, por sua vez, o meu pai sempre decidiu pagar uma empregada para arrumar e coisa parecida. Então ela tirava a mesa, ela colocava a mesa, ela me servia e fazia quase tudo. Menos arrumar o meu quarto, né, que eu tinha que fazer só. Mas, quando eu ouvi esse testemunho do meu pai espiritual, eu então comecei a ouvir também a mesma voz que falava. No entanto, eu pensava que era o meu subconsciente mandando o meu consciente fazer alguma coisa. Mas depois eu comecei a perceber que eu podia ter ignorado aquela voz, mas a mesma voz me falava: estenda a tua cama, varre o chão do teu quarto, tira a mesa, não deixes que a tia tire a mesa, mas sejas tu a tirar a mesa. Tira o teu prato, lava o teu prato. E eu comecei a ouvir e a perceber, porque a Bíblia diz que Deus é justo, Ele trabalha para a sua justiça. Eu comecei a comparar, então, se eu tenho que tirar o prato é porque é justo eu que comi nesse prato. Se eu tenho
que arrumar cama porque é justo eu que dormir nessa cama. E foi assim as primeiras experiências. Eu comecei a aprender a ouvir o Espírito Santo. Doravante, ele começou a falar acerca de algumas pessoas e eu me perguntava: Senhor, será que isso que tu estás a me falar acerca dessa pessoa é certo? E eu decidi então perguntar a um homem de Deus, que na qual não vou citar o nome, né? Um dos meus mentores. Decidi perguntar a ele, mentor e amigo, decidi perguntar a ele se aquela voz que eu ouvia, quem era. Ele me disse: possivelmente seja o Espírito Santo a te revelar alguma coisa. Eu disse: ele me revela assim das pessoas, mas eu tenho medo. Eu sempre fui alguém, por sua vez, tímido, era um pouco reservado, não gostava muito de conversar, não gosto tanto de conversar assim. Então Deus foi, na verdade, falando, Deus foi falando, eu fui pedindo a Deus que me desse coragem para perguntar às pessoas se realmente era aquilo que estava acontecendo. Até que um dia eu fui num culto e pedi a Deus para me revelar o mesmo que o profeta ia profetizar, e Deus revelou praticamente a mesma coisa. Eu fiquei meio que admirado. Depois eu comecei a perguntar às pessoas, eu não ia e falava: não, Deus me revelou isso e aquilo. Não, eu falava: será que aconteceu isso na tua vida? Tu tens algo assim? Estás a passar por isso? E as pessoas respondiam. Eu comecei a falar: Espírito Santo, fala mais comigo, eu quero te ouvir, mas agora eu quero te ouvir a minha área, eu quero saber se estou no caminho certo, eu quero saber se estou a fazer o certo. E foi aí que o Espírito Santo me deu a oportunidade de ouvi-lo falar, não tão profundamente, mas dentro do meu coração. Sempre me ouvi falar dentro do meu coração. E quando ele não falasse, eu dava conta que eu estou mal com ele, que eu estou no caminho errado. Quando eu parasse, quando eu não ouvisse a voz dele dentro do meu coração, eu compreendia que eu estou erradamente caminhando. Então eu parava e voltava para trás, para então voltar numa comunhão excessiva com ele. Aí eu dei conta que o meu amigo, o Espírito Santo, me repreende, e a maior repreensão que ele tem para mim é me tirar a voz dele. Uau! Nós sabemos que Deus repreende a quem ama, pois não? Deus repreende a quem ama. Agora, presbítero Alfredo. Nós sabemos que o presbítero Alfredo aqui em Portugal trabalha com jovens e também já trabalhou com jovens em Angola. O que é que nos diz sobre os jovens? Jovens é a força da igreja. A Bíblia diz: vós jovens sois fortes, por isso Deus vos escolheu. Qual é a mensagem que tu tens a passar da tua experiência de trabalho com jovens, quer seja em Angola, quer seja aqui? E como você pretende motivar as pessoas através do momento em que está a viver, que é a sua juventude? Juventude. Falando de juventude, eu estou falando de mim mesmo, né? Porque na verdade sou jovem. Tenho a metade da idade de muitos homens de Deus, de muitos homens usados por Deus. Nem cheguei ainda na fase de me falarem que tenho a idade de Cristo, ainda não estou lá, estou muito distante disso. E falando de jovens, eu estaria falando de mim mesmo. Por que jovens? Porque sendo eu jovem, a melhor forma que eu encontrei de influenciar os jovens foi no princípio ter me afastado dos jovens e ter me aproximado dos mais velhos, daqueles mais ousados, daqueles com mais experiências, não só de vida, mas também experiências de tempo. Então Deus foi me chamando e os jovens foram olhando para mim no princípio. No princípio eu não ligava tanto para os jovens, só que os jovens olhavam para mim e me falavam: tu estás a ficar velho, tu estás a perder a tua juventude, tu só andas com os pastores, tu só andas com os evangelistas, tu só andas na igreja, tu só ficas a fazer isso, tu só queres ler, tu só queres... E eu comecei a ver que isso seria uma forma de incentivar os jovens a fazer o mesmo. Se eu fizesse e desse certo, então também iria acontecer com os jovens que olhassem para mim, que olhassem para aquilo que eu faço, para aquilo que eu busco. Então eu comecei a procurar uma forma tremenda de impactar os jovens. E fui procurando os jovens que, por sua vez, tivessem dúvida de estar no mundo. Eles estavam no mundo, mas têm dúvida. E eles gostam de Deus, mas têm dúvida se querem realmente ter um apreço maior com Deus. Uma entrega maior. Maior com Deus. Então eu comecei a ver, Senhor, ensina-me como mostrar os jovens a ser jovens dentro da igreja. No princípio eu procurava fazer atividades, procurar trazer atividades de fora para dentro da igreja. Mas depois eu descobri que eu podia pegar atividades da igreja e fazer os jovens ficarem felizes.
O que é que os jovens gostam? Os jovens gostam de andar, os jovens gostam de passear, os jovens gostam de cantar, os jovens gostam de estar em comunhão, os jovens gostam de comer, os jovens gostam de festa, os jovens gostam de ver filmes, os jovens gostam de coisas assim, atléticas, coisas que mexem com o corpo dele. Então comecei a ver, Senhor, eu aprendi com os teus discípulos que eles andavam de um lado para o outro contigo. Nem sempre eles tinham que estar a falar, eles só te cobriam, eles só faziam escolta. Então, nem sempre eles vão precisar falar como os jovens, mas eles podem me ver. Os discípulos viam-te e muitos deles não estavam muito distantes de ti, muitos deles não eram ainda batizados também, outros já eram, mas depois eles estavam na graça contigo e viam-te a fazer e queriam fazer. Então agora eu vou fazer isso, vou andar com os jovens, vou fazer e vou lhes deixar eles terem vontade de fazer também. E fui fazendo isso, fui seguindo o que Deus tinha me dado, o que Deus me dá como orientação. Eu pedia sempre, Senhor, orienta-me como ajudar os jovens a estar tipo numa festa aqui dentro, sem que nós perturbemos o teu espírito. Ensina-nos a estar num cinema, sem que nós perturbemos o teu espírito. Ensina-nos a estar em comunhão, sem que nós perturbemos o teu espírito. E Deus foi começando a usar a da sabedoria, a trazer jovens esses que tinham, na sua maioria, os jovens têm problema com os pais. A outra metade tem problema com os relacionamentos. Agora, criou-se a onda que mais ou menos 98%, acho que menos uns 2%, tem todos coração partido. Então isso começou a ser uma ajuda para ter um relacionamento maior com Deus. Porque todos os jovens machucavam-se uns aos outros, os jovens implicavam-se uns com os outros, mas na verdade Deus foi começando a lapidar, a usar, a falar, e eles vinham pedir conselhos, eles vinham pedir profecia, porque todo jovem é curioso, e todo jovem curioso quer saber o que é que vai acontecer no futuro dele. Amém. Eles foram começando a falar, eles foram começando a revelar. E quando eles viram as coisas acontecerem, então eles começaram a ter tipo uma sede. Eu também quero ser como ele. Eu também quero aprender a palavra como ele. Eu também. E eu dentro de mim, e eu não sei nada, Senhor. Eu não sei nada, só tu é que falas. Então, essa foi mais ou menos as minhas experiências com os jovens. Onde eu tive experiências de caminhar com os jovens lindamente. Onde os jovens puderam falar, compartilhar, conhecer-se uns aos outros, e Deus na verdade foi fazendo coisas grandes com isso. Amém, glória a Deus. Nós sabemos que o nosso amado presbítero Alfredo é um grande apaixonado pelo louvor. Nos diz que a sua voz é que nem do anjo, mas nunca vimos o presbítero no louvor, seja lá na sede, seja aqui. Que relação é essa? Que intimidade é essa que tu tens com louvor? Explica-nos, porque quando nós olhamos para ti, nós vemos adoração. Adoração não é só palavras, adoração não é só louvor, não é só cantar, mas vemos adoração, um adorador. Explica-nos essa relação. Amém. Sobre o louvor, eu sempre pedi a Deus para que me desse uma voz linda, porque na verdade eu sempre quis louvar. Mas não tive essa oportunidade, infelizmente, ou felizmente. Nos poupou. Graças a Deus, tenho uma voz que eu tenho, uso para pregar, uso para falar, uso para me comunicar, que é uma voz louvável, que eu louvo a Deus por essa voz linda que Ele me deu. Não menosprezo a minha voz. Sei que não é linda para ti, talvez, aos teus ouvidos, mas para Deus ela ainda continua sendo linda. Então, eu tive um desejo de ser um adorador. Por quê? Porque os adoradores sempre, os levitas, eu sempre tive um desejo de ser levita, porque os levitas têm o dom de levar o povo a levitar, isso é a tribo de Levi, né? Agora nós atribuímos